Bom, estudos de administração, quer dizer, estudos pro TJ, lei seca, diminuir o tamanho da cadeira, tá aí, probidade administrativa, capítulo 10, não tem capítulo 10 não, tem só 4 páginas de enriquecimento ilícito, né? Bom, artigo 10 é contra o erário. Prejuízo ao erário, segundo, cara, com a média de prazo, crimes e coisas, né? Cara, tem tanta coisa pra ler ainda. Vamos lá. O interessante do 10 é que ele tem bastante coisa, né? Certo, seção 2 do capítulo 2. Atos de probidade administrativa que causa prejuízo ao erário. E o interesse do 10 não era. Falei errado, não era o que é, tem bastante coisa. É que tem um 10A, prejuízo ao erário de tributo. Ou era de previdência. Ainda estou confuso. É a coisa que todo mundo que quer que fala e quer que apareça no concurso, mas nunca aparece. Vamos lá. Artigo 10º. Isto é, de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio ou apropriação. A omissão pode ser dolosa ou culposa. Pode ser dolosa ou culposa? Pode ser dolosa ou culposa, sim. Malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1 desta lei, notadamente. Facilitar 1. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação do patrimônio particular de pessoa física ou particular, de forma a incorporação do patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei. Ela sempre aparece no artigo 1, né? Mas é um básico, né? Vai. Eu vou ler o artigo 1 de novo. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta ou indireta, direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, né? Executivo, judiciário ou legislativo, de todos os entes da Federação, União, Estado, Distrito Federal, Município, de território, de empresa incorporada, ao patrimônio público ou da entidade cuja criação ou custeio o erário haja percorrido para concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou de receita anual, serão punidos na forma desta lei, né? Eu me lembro que eu não expliquei isso, né? Quando eu li isso. É só que, uma coisa que nem precisa pensar muito, né? O problema da coisa do enriquecimento ilícito e propriedade administrativa é que ela só vai afetar as coisas de servidores públicos, né? Elas não afetam coisas particulares, agências particulares, né? Obviamente, se ela é uma coisa de só para contra agentes públicos, ela tem que ser, tipo, as coisas particulares vai lá nos outros processos, né? Civil, sei lá, criminal. Mas o contra o processo administrativo e crime penal contra a improbidade administrativa é só para servidores. Basicamente, o básico ainda dá para pegar particular, mas o básico é só para servidores. Daí, quem o servidor é de onde? Ele é do poder público, né? Daí, obviamente, a coisa que o carinha tem que roubar tem que ser de onde? Do poder público também. O cara tá roubando ou perdendo ou tá roubando do poder público. Direito, valor, coisas. E para ser considerado a coisa do poder público é simplesmente ter que ter uma porcentagem de 50%. Continuando. Segundo, permitir concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas ou verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. Terceiro, 3. Doar a pessoa física ou jurídica bem comum ou ente despersonalizado ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, sem observância das formalidades legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 4. Permitir a facilitar a alienação ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante ao patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1 desta lei, ou ainda a prestação de serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado. 5. Permitir ou facilitar a aquisição de permuta ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 6. Realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea. Ou
8. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. No 8. 9. Frustrar a licitude de proceder licitório ou de processo seletivo para a celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento. 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. 11. Liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação regular. 12. Permitir, facilitar ou concorrer para que o terceiro se enriqueça ilícitamente, né? Ajudar a pessoa, uma terceira pessoa a enriquecer. Permitir se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer forma, natureza de improbidade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1 desta lei, bem como o trabalho do servidor público, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha objeto de prestação de serviços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei. 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades previstas na lei. 15. 16. Facilitar e concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular da pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 17. For permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública à entidade privada mediante celebração de parcerias, sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 18. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem observância das formalidades. Falta só alguns. Sem observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie. 19. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de contas parcerias firmadas pela administração pública das entidades privadas. 20. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com as entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação regular. E 21. Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. E o 10A, né? Seção 2A, de 2006. Produção de efeito. Os atos de improbidade administrativa decorrentes de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributo, né? Era tributo, né? Artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e a súmula 1 do artigo 8 da Lei Complementar 116 de 2003. O problema é que eu não sei quem são esses caras, né? Mas é só... Você não pode criar um tributo, né? Uma aplicação de vida para fazer, né? Probidade. Daí, vamos lá para as penas. Mas, né, analisando essas coisinhas que é aqui, do descontrole erário, né, é praticamente fazer todas as coisas básicas, né, contra a lei, que ferram com o poder público, né, tipo, quebrar os princípios de licitude, de isonomia e impessoalidade, né, permitir mesmo que o cara não está recebendo inquisitamente, mas o que ele está fazendo está prejudicando outras pessoas, né, isso prejudica o erário também e prejudica o poder público, junto com isso, né. Daí primeiro tem usar dinheiro estupidamente, usar dinheiro em coisa que não era para usar dinheiro para fazer outras coisas no poder público, tipo mandar para outro setor, né? Tipo, você não está ganhando dinheiro com isso, mas você está fazendo coisas bestas, assim, você está fazendo burrice ou está fazendo praticamente, ajudando a fazer crime, o enriquecimento ilícito, improbidade administrativa de outros caras, né? Também tem a licitude das leis de licitações, né, que é super boa se não for quebrado, né, as coisas. É super boa para o PIB do Brasil, né? Também tem, cara, é basicamente isso, né? Vamos lá, as penas do 10. O 10 é o segundo maior das três improbidades.
Na hipótese do artigo 10, contra o prejuízo erário, ressarcimento integral, você tem a pena de ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos licitamente ao patrimônio. É estranho que tem isso aqui, mesmo quando você não. Essa aqui não é considerada enriquecimento ilícito, né? Perda da função pública também. Suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos. Comentando que toda vez que aumenta a pena, ela aumenta em 2 anos. Mentira. O de enriquecimento ilícito, ele é de 8 a 10 anos. O de. O de 8 9 10 é 3 anos. O de. O de. Contra o erário. Prejuízo ao erário é os 5 a 8 anos, né? 5 6 7 8 4 anos. E diminui mais 2 anos para. Contra os princípios, né? Voltando. 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes. O do enriquecimento ilícito é 3 vezes. Do plano de proibição, proíbe-se também, daí aparece as outras coisas que são as mudanças, né? Proibição de contratar o poder público, receber benefícios incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, de qualquer sorte de modo solitário, pelo prazo de 5 anos. O de enriquecimento ilícito é 10 anos. Dobrou. Agora eu tô confuso. Não tinha um. Aqui, né, no enriquecimento ilícito não tinha perda de direitos políticos? Ah, tá aqui. Quer dizer, eu li ou não li? Suspensão de direitos políticos. Isso tá aqui. Suspensão de direitos políticos, 5 a 8 anos. 5 a 8 anos, multa de 2 vezes e o último número que fica mudando nas provas, né? Ah, contratação contra o poder público. 5 anos. 5 anos.